Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe você, aonde você estiver, e que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração. Estamos estudando nesses dias a resposta à oração. Deus responde a todas as orações? Com certeza. E quais são as respostas de Deus? Existem 3 formas de Deus responder às nossas orações: sim, não ou espere. E nós estamos discorrendo sobre isso. No primeiro vídeo nós demos uma introdução para falar sobre o assunto. No segundo vídeo nós falamos quando é que Deus diz sim, e hoje nós estaremos falando quando Deus diz não. Então, vamos já ao assunto, vamos ao texto bíblico também. Quando é que Deus diz não? Eu fiz uma anotação aqui, para não esquecer. Então, quando Deus diz não? Quando oramos sem fé. Para Deus dizer sim, nós precisamos orar com fé. Se nós oramos sem fé, com presunção, tem pessoas que presumem que Deus tem que responder. Até quando eu falei o sim, tem pessoas que imaginam que porque a outra recebeu, ela também vai receber. Mas ela até pode receber, Deus não faz acepção de pessoas. Só que da mesma forma como a outra pessoa creu, você precisa crer. Esse é o princípio. Porque não é uma questão de Deus gostar mais de uma pessoa e menos de outra. Não existe isso. O que existe é o quê? É que uma pessoa obedece o princípio, crê de verdade. A outra pessoa presume que. A presunção é muito parecida com a fé, né? Mas é só presunção, não é fé. A fé, ela nasce do coração. A presunção, ela nasce da cabeça. Então, a fé do coração, ela está firmada na palavra de Deus. A fé da cabeça, só nas suas conjecturações. Então, vamos lá ao texto, né? Senão fica muito longo o vídeo e eu não quero que fique longo. Então, vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Então, Tiago está falando. Todavia, falando sobre pedir sabedoria, ou qualquer outra coisa, não é só a sabedoria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, não é sem reservas, é com reservas, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a fé, ela traz uma firmeza, uma convicção e vai, então, mover a mão de Deus, né, para o resultado ou de acordo com a necessidade ou de acordo com a oração, né, para a resposta, a mão de Deus será movida. Quando é também que Deus diz não? Então essa é a parte 1, a parte 2 do não de Deus está aqui. Quando toca na soberania de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, 51 e 52. Então, aqui está. Deus está falando com Moisés, né? Então, eu vou ler o 50 também para que você entenda. Deus está falando com Moisés. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no Monte Hor e foi reunido ao seu povo. Então, Arão
foi sepultado lá no Monte Or, e Moisés ia ser sepultado aqui, no Monte Nebo. Então, assim, Deus continua falando: há de ser, pois fostes os dois, né, você e Arão, infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel, por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Então, Moisés tinha 120 anos nessa época, e apesar, a Bíblia diz que ele estava ainda saudável, seus olhos não tinham escurecido, embora alguns teólogos, que eu não sei que Bíblia que eles leem, porque a Bíblia diz isso, a Sagrada Escritura diz isso. Diz que ele era velho, caduco, que ele não estava nem enxergando direito, só tinha cheio de doença. Isso não existia. A bênção de Deus estava sobre aquele homem. E ele poderia viver como seu ancestral Abraão, com 175 anos. E o vigor dele era conservado por Deus. Bom, porém, embora ele tivesse ainda saudável, desejando conhecer a terra prometida aos 120 anos de idade, o Senhor disse para ele: não. Por quê? Porque tocou na soberania de Deus, né? Então, Deus é soberano, sempre será soberano. Isso nós precisamos abrigar, isso precisa residir dentro de nós. E nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E aconteceu assim. Moisés viu, né? Deus não é como o ser humano. Deus não é como os pais, principalmente os pais frouxos que existem hoje em dia. Eu digo pais, eu digo pai e mãe, né? Que o filho faz uma coisa errada e fala então que vai fazer aquilo no sentido de disciplinar o filho e depois muda. Porque o filho fez uma maninha, fez um chorinho, fez uma cara de triste e os pais mudam. Deus não é assim, Deus é reto. Você como pai e mãe deve ser como Deus, reto. A Bíblia diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda maneira de viver. Então, quando você observa como Deus age, se você agir como Deus age, com relação à sua família, ela será muito abençoada, porque todas as atitudes de Deus, ainda que pareça ser dura para nós, elas são retas, justas. Deus é justo e a justiça faz bem quando ela é aplicada, ainda que para a correção dos nossos filhos. Bom, vamos lá, estamos falando de outra coisa, mas eu entrei aqui nesse assunto, vamos lá. Terceiro ponto onde Deus diz não. Então, primeiro ponto é quando é sem fé, é não. Se tocar na soberania de Deus, é não. E agora, quando o nosso pedido não se baseia, quando o nosso pedido se baseia no egoísmo e não nas promessas de Deus, né? Então, quando o nosso pedido se baseia no egoísmo e não nas promessas de Deus, a resposta está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Então, escreve assim Tiago: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Você vê que agora ele incentiva a pedir. Aí no versículo 3 ele diz: e quando pedis, não recebeis,
porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então ele está falando assim, essa pessoa que pede, ela sai batalhando, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o que, e sai dando murro em ponto de faca, tentando conquistar. Eu conheço muitas pessoas que saíram a conquistar e conquistaram dinheiro, conquistaram propriedades, carros bonitos, luxuosos, perderam a família, perderam a saúde, perderam... O que adiantou? Que conquista foi essa? Que conquista estranha é essa? Você conquistou tantos bens e perdeu o bem mais precioso, sua saúde, sua vida? Isso não é bom. Amados, isso não faz bem. Ter a sua família e ter saúde é melhor do que ter dinheiro e posição social. Eu quero então incentivar você, a basear-se nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor nunca levará você a ser egoísta, nunca levará você a ser avarento, A avareza é idolatria. Tem aquelas pessoas que elas querem conquistar, aí então elas se apegam tanto ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero que você entenda que quando você obedece a Deus, quando você obedece o mandamento divino, as bênçãos de Deus correm atrás de você. Não é você que corre atrás das bênçãos de Deus. Eu vejo hoje muitas pessoas correndo atrás da bênção de Deus e não a bênção de Deus correndo atrás dela. Eu perdi o emprego, sai desesperado. Eu tô doente, fica em pânico, pede oração para 50 mil pessoas para ver se a protege. Se você confiar em Deus, é o bastante. Se você obedecer a Deus, é o suficiente. Então, não fique correndo atrás de coisas que não têm resposta definitiva. A resposta definitiva está em Jesus Cristo. Então, não pense que Deus odeia você. Deus diz não, porque você busca só para gastar nos seus deleites. Eu escuto às vezes até umas músicas que falam assim, quando você, aquele que viu você sofrendo e não te ajudou, quando vir você no palco, vai se arrepender, vai ter que te aplaudir de pé. Eu acho um absurdo essas colocações, porque que motivação é essa de vingança? Motivação de vingança? Eu não entendo que as pessoas façam músicas assim e não entendo que outras pessoas gostem dessas músicas. Então a motivação está em o quê? Às vezes a pessoa não pode te ajudar, às vezes você tem que só confiar em Deus, porque o ser humano é humano, ele é limitado, ele tem falhas, ele tem muitas limitações e às vezes ele será até incompreensível ou incompreendido. Então não se fie, não confie no braço humano, confie no braço poderoso de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe você.